Olha, não dá pra negar, né? As apostas online, as famosas bets, tomaram conta de tudo no Brasil. É na camisa do time de futebol, no intervalo da novela, no feed do celular, em todo canto. Mas o que a gente não para pensar é que por trás da promessa de dinheiro fácil e daquela emoção do jogo, existe uma ciência. Uma ciência bem sofisticada, aliás, desenhada para uma coisa: prender a gente. Então é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos entender o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, quando a gente faz uma aposta. Essa frase é pesada, né? Eu percebia que estava perdendo dinheiro, mas não conseguia parar. Quem disse isso foi o Antônio, um rapaz de 22 anos. Essa fala dele é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar. Pensa bem, como é que uma pessoa sabe que está perdendo, que está no prejuízo e mesmo assim não consegue parar? A resposta de Anto não está na falta de sorte. Está em mecanismos muito poderosos que literalmente sequestram a nossa capacidade de decidir. A história dele vai guiar a gente nessa análise. Para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai ver o tamanho desse fenômeno das bets. Depois, vamos entrar nas armadilhas da mente do apostador. Na sequência, o que acontece lá dentro do cérebro. Aí, a gente vai ver o preço real que se paga por isso e, por fim, o mais importante, os caminhos para sair dessa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, entender a dimensão disso que a gente está chamando de fenômeno. 11 milhões. Esse número é simplesmente assustador. Sabe o que ele significa? Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, é o número de brasileiros que estão em risco. Risco de sofrer danos físicos, mentais e, claro, financeiros por causa das apostas. Para ter uma ideia, 11 milhões de pessoas é mais do que a população de Portugal. É um país inteiro em situação de vulnerabilidade. Ok, a gente viu o tamanho do problema. Mas a pergunta que não quer calar é: por que é tão difícil só parar? A resposta começa na nossa própria cabeça. Sabe por quê? Porque essas plataformas de apostas são mestres em explorar o que a gente chama de vieses cognitivos. Pensa neles como se fossem uns bugs no nosso raciocínio, umas falhas no sistema. No fim das contas, eles não estão vendendo um jogo, eles estão vendendo a ilusão de que a gente está no controle. E uma das armadilhas mais clássicas é essa aqui, a falácia de Monte Carlo. Sabe aquela sensação, aquela intuição de que o universo precisa se equilibrar? Tipo, se a bolinha da roleta caiu 5 vezes no vermelho, a pessoa vai lá e aposta tudo no preto, pensando, pô, agora tem que vir o preto. A verdade, gente, é que a roleta não tem memória. Cada giro é um evento novo, completamente independente do anterior. A chance é sempre a mesma. Olha só essa pergunta que foi usada numa pesquisa de verdade. Imagina aí, jogaram uma moeda deu cara 5 vezes seguidas. Qual a chance de dar cara de novo no próximo lançamento? Pensa aí. A resposta lógica, matemática, é 50%, sempre 50%. Mas o impressionante é que, no estudo, quase 1 em cada 5 apostadores achavam que a chance mudava. Isso mostra o poder que essa falácia tem de empurrar a gente para decisões que não fazem o menor sentido. E o mais maluco é que a nossa mente prega peças nos 2 sentidos. Olha só essa comparação. De um lado, tem a falácia de Monte Carlo, que é aquele pensamento: eu tô perdendo muito, uma hora a sorte tem que virar. E do outro lado, tem a falácia da mão quente, que é o exato oposto. Nossa, tô ganhando todas, hoje é meu dia, não posso parar agora. Percebe? São 2 tentativas de achar uma lógica, um padrão, onde só existe o puro acaso. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça mental, a tal da ilusão de controle. É a gente acreditar que tem algum controle sobre o que é puramente aleatório. Sabe, aquele ato de escolher seus números da sorte, ou de escolher o time no bilhete. Isso dá uma falsa, mas poderosa, sensação de que a gente está no comando. É exatamente essa ilusão que faz alguém como o Antônio continuar apostando, mesmo perdendo. Porque lá no fundo, a pessoa sente que, na próxima, eu viro o jogo. Mas, olha, o problema não é só a nossa mente nos enganando, não. O ambiente, a plataforma, o aplicativo, tudo isso é construído para nos fisgar. Como essa pesquisa mostra, nada ali é por acaso. O design dos sites e apps de aposta não é neutro. Pelo contrário, ele é pensado para influenciar a gente, para manter a gente jogando e, pior, para fazer a gente perder a noção do perigo. E como eles fazem isso? Com cada detalhe. Pensa comigo, aquele sonzinho de moedas caindo, mesmo quando a gente ganha uma mixaria, as luzes piscando, as notificações que não param de chegar no celular e os bônus, especialmente aqueles que aparecem magicamente depois de uma perda grande. E as apostas ao vivo durante o jogo, tudo isso cria um ciclo de estímulo que não para. Até aquele prêmio de consolação, que na verdade é um prejuízo disfarçado, faz a pessoa pensar, puxa, foi quase, na próxima eu acerto. Beleza, já entendemos as armadilhas da mente e do design. Agora vamos um nível mais fundo. Vamos dar um zoom e olhar o que acontece lá dentro do cérebro de quem está preso nesse ciclo. O grande ator dessa história química tem um nome:
Dopamina. Muita gente acha que ela é o neurotransmissor do prazer, mas é mais do que isso. Ela é, na verdade, o neurotransmissor da antecipação, do desejo. Sabe qual o momento da maior descarga de dopamina? Não é quando a pessoa ganha, é naqueles segundos antes do resultado. Na pura expectativa. É a química da será que agora vai? E isso, meus amigos, é viciante num nível absurdo. E esse banho de dopamina cria um desequilíbrio muito perigoso no cérebro. Imagina que o nosso cérebro é um carro. O sistema de recompensa, buscando mais e mais dopamina, é o pé no fundo do acelerador. Ao mesmo tempo, a parte do cérebro que cuida do autocontrole, o córtex pré-frontal, ele é o freio. E o que acontece com as apostas? O freio começa a falhar, ele fica enfraquecido. O resultado é o carro desgovernado, acelerador no talo e sem freio. É exatamente essa falha que está por trás da angústia do Antônio quando ele diz: eu percebia, mas não conseguia parar. E isso nos leva a um ponto que é talvez o mais importante de todos. Vício em jogo não é falta de vergonha na cara, não é fraqueza, não é falha de caráter. É uma condição médica. É uma disfunção neurobiológica reconhecida que mexe exatamente com os mesmos circuitos cerebrais da dependência de álcool, de drogas. Entender isso como uma doença é o primeiro passo para a gente poder de fato ajudar e acabar com o estigma. Então, com a mente sendo enganada e o cérebro funcionando como um carro sem freio, bom, uma hora a conta chega. E ela chega no mundo real, de forma devastadora. Vamos ver agora o preço que se paga por isso. R$150 mil. Para um pouco e pensa nesse valor. Para muita gente, isso é o sonho de uma vida. É a entrada de um apartamento, é o estudo dos filhos, são anos e anos de trabalho guardados. Mas aqui, R$150 mil significam uma coisa só: dívida. Uma perda avassaladora. Pois é, esse foi o valor que o Rafael, de 42 anos, calcula que perdeu para o vício. E a fala dele mostra que o buraco é muito mais fundo do que o financeiro. Ele diz: fica esse sentimento ruim, parece que as coisas não terão mais solução. É o desespero de se sentir preso, de achar que não tem mais saída. E a história do Rafael, infelizmente, está longe de ser um caso isolado. O vício em jogo se espalha pela vida da pessoa como uma mancha de óleo, sabe? Contamina tudo. Começa no financeiro com dívidas gigantes, mas aí vai para o trabalho, para os estudos, a pessoa desenvolve ansiedade, depressão, se afasta da família, dos amigos, fica um sentimento de vergonha, de culpa, que leva a um isolamento terrível. Ok, o cenário é pesado, eu sei. Mas é fundamental dizer que existe luz no fim do túnel, existe esperança e, mais importante, existem caminhos para sair dessa. O primeiro passo, que é o mais difícil de todos, é admitir que existe um problema. A partir daí, a recuperação é sim possível. Vamos ver como. Vamos voltar para o Antônio, o rapaz do começo da nossa conversa. A estratégia que ele usou para parar é um verdadeiro mapa do caminho. Olha que coragem! Primeiro, ele criou barreiras, entregou todo o controle do dinheiro dele para o pai. Depois, bloqueou todos os cartões, cancelou acesso ao empréstimo e, o passo fundamental, ele buscou ajuda profissional. Foi atrás de psicólogo, de psiquiatra e se comprometeu com a terapia e a medicação para controlar a impulsividade. Mas a solução não pode depender só do esforço de quem está sofrendo. Os especialistas são unânimes. A gente precisa de políticas públicas urgentes. E o que seria isso? Coisas como ferramentas que permitam que a pessoa se auto-exclua, se bloqueie de todos os sites de aposta de uma vez, a criação de serviços de ajuda gratuitos funcionando 24 horas por dia e, claro, proibir essa publicidade massiva, especialmente para jovens, e fazer campanhas para educar sobre os riscos de verdade. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, amarra tudo que a gente conversou. Se o jogo é desenhado de propósito para explorar as nossas vulnerabilidades, para viciar, a responsabilidade de se proteger é só da pessoa que joga? Ou será que as empresas que estão lucrando bilhões com isso e o governo que regulamenta tudo também tem uma parte gigante nessa responsabilidade? Fica aí a reflexão.